Shalom, aqui Hudson Medeiros e Brasil de Joelhos, essa plataforma que trabalha para mobilizar o corpo de Cristo, oração, adoração, mover profético, o avanço apostólico para as nações, todas estas coisas que Deus tem colocado no Brasil como um propósito para nós. É um prazer, uma alegria estar com você outra vez. Nós estamos falando nessas reuniões, nesses encontros de quarta. Agora estamos numa série sobre santidade. E hoje, o que é santidade? É importantíssimo que todos nós nos lembremos que esse assunto é um assunto, não é, muito importante para os filhos de Deus no mundo. Não pode ser um tema que um grupo apenas considera, mas todo o corpo de Cristo necessita, nesses dias, voltar-se para esse tema, né? E eu quero começar com Hebreus capítulo 12, verso 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos, segui o shalom com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A ideia de santificação é de se conservar separado para uso exclusivo de Deus. E se somos santos, essa é a nossa vocação, como diz a Escritura em Efésios, nós precisamos entender, conhecer, entender, discernir e aplicar essa verdade no nosso dia a dia. Nós estamos conhecidamente em um mundo onde a rejeição a Deus está cada vez mais aumentando. A rejeição aos princípios de Deus, à vontade de Deus, à palavra de Deus, à centralidade de Cristo, à autoridade da palavra de Deus, a autoridade bíblica realmente está sendo muito questionada, rejeitada. Esta semana, em algumas localidades no mundo, mais especificamente no Chile, queimaram igrejas cristãs. Esse movimento está crescendo. Nos últimos anos, mais de 70 igrejas têm sido queimadas. Há uma rebeldia e uma rebelião assumida publicamente, ostensiva, contra a fé cristã, tudo que ela representa, tudo que ela significa. Mas isto foi previamente anunciado pela profecia bíblica, não é? E esses tempos foram anunciados como tempos que viriam. E nós, hoje, precisamos observar como esse assunto está também saindo dos assuntos principais da fé, debatidos, conversados, ensinados na vida da igreja. E quantos grupos estão dentro do corpo de Cristo comprometidamente buscando isso, um foco corporativo? Há quantos que estão desenvolvendo este foco corporativo, buscando a santidade? Esse é um grande desafio e eu quero convidá-lo a refletir sobre isso, porque sem isso não veremos o retorno do Senhor, não estaremos prontos para esse próximo evento na nossa agenda de eternidade no tempo. E quem conhece a profecia bíblica, quem se dedica a ler a profecia bíblica, sabe da importância desse assunto, não é? Mas infelizmente a santidade desapareceu do vocabulário cristão. Esse assunto, ele, assim como outros também, né? O morrer para si, o sacrificar-se a si mesmo e carregar a sua cruz, são temas que estão cada vez mais sendo negligenciado. Então, nosso pecado tem sido negligenciar assuntos fundamentais. Então, temos um chamado do Espírito de Deus para nos arrepender sobre isso. E como eu e você podemos fazer essa reflexão hoje sobre como está a nossa busca por santidade, como estamos operando isso, qual a rotina que trabalhamos isso. Eu não estou falando a respeito de legalismo, não estou falando a respeito de apenas seguir regras, porque há vários
grupos no corpo de Cristo que ao longo do tempo eles fizeram isso, não é? E eles não tinham muita base bíblica para trabalhar esse assunto, mas estabeleceram rotinas e regras que deveriam ser seguidas, e isso gerou um prejuízo muito grande a muitos cristãos que não tinham o Espírito Santo liderando esse ensino com revelação, não tinham a palavra junto com o Espírito trabalhando o conhecimento de Deus, e mesmo o ponto mais importante e realmente principal, que é, como Pedro diz: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Repetindo, isso está em 1 Pedro, no capítulo 1, versos 15 e 16. Nós temos trabalhado muito sobre esse assunto na perspectiva do apóstolo Pedro. Mas repetindo esse texto: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, aqui está escrito, o apóstolo é uma orientação apostólica firmada exatamente na revelação de Deus, de quem ele é, da sua santidade, e ele casa aqui a revelação de Deus no Antigo e no Novo Testamento. As mesmas palavras estão batendo, o mesmo direcionamento está batendo. Então, normas sendo observadas e às vezes até exigidas não vão surtir o efeito, né? E às vezes com pouca base bíblica não vão trazer santidade, não é? Legalismo, religiosidade, todas essas coisas que muitos grupos têm aplicado vão gerar um afastamento realmente de Deus e um aumento do pecado. As máscaras religiosas vão se estabelecer, aquilo que é carnal e mundano vai se juntar a isso, porque é preciso a espada da palavra para confrontar a nossa vida cada dia. Nós necessitamos do confronto da palavra. Hoje, muitos grupos não gostam de confrontar, de pregações que confrontam, mas sem confronto não há transformação. Sem confronto, sem lidar com o pecado, sem lidar com o coração do homem rebelde, insubmisso, independente, não vai haver uma transformação. Não teremos uma mudança como aquela que realmente a Escritura diz que temos no novo nascimento. Então necessitamos nos expor à espada da palavra. E regras não fazem o trabalho que a espada da palavra convence do pecado, da justiça e do juízo com a ação do Espírito Santo. Então, Deus está nos chamando para voltar para isso e permitir que realmente nossa vida seja separada, nossa vocação de sermos santos seja uma prioridade para cada um dos que estão diante do Senhor, na vida da igreja. E como é importante agora preservar essa vocação, lutar por ela e entender que nós fomos feitos nova criatura para vivermos só para Deus, separados para Ele nos usar, para Ele nos ter, nos possuir, e isso em um relacionamento divino, em um relacionamento com Yahvé, através de Yeshua, e entrar nesse relacionamento e descobrir tudo a respeito da nossa vida, a respeito do nosso propósito, e descobrir realmente qual a nossa missão, qual a missão dele para nós, e cumprir. Só é possível ver essa missão se estabelecendo, esse propósito se estabelecendo na nossa vida, na santidade. Então, muitos estão numa batalha muito intensa esses dias, porque essa verdade não está clara
E eles estão tentando fazer isso com regras, com a sua força. E isso não funciona assim. Então desista de tentar fazer na sua força. Não é por força nem por violência, diz a Escritura, mas pelo meu espírito. Então, em um relacionamento com Deus, que acontece ao longo da sua jornada diária, do seu dia a dia, você vai desenvolvendo momentos onde você vai atrás da palavra. Você toma a iniciativa de ir à palavra e a palavra, então, vai curar, sarar, cortar, restaurar tudo em você e em mim que necessitamos para viver essa vida santificada, essa vida separada para Deus. Mas nós precisamos fazer isso cada dia. Isso não é algo que se faz um acampamento ou um retiro ou se vai numa imersão e ali as coisas são trabalhadas e servem para você os próximos 6 meses. Nós gostamos disso. A mentalidade pós-moderna é muito funciona dessa maneira. Nós queremos usar as coisas. É muito utilitarismo. Isso é uma filosofia grega. E queremos usar isso de maneira a nos trazer um benefício que não nos necessite levar à cruz cada dia. Não tem como. Nós precisamos aplicar a verdade cada dia e desenvolver nosso relacionamento e descobrir então a missão que temos recebido da parte do Senhor, o propósito que temos recebido da parte do Senhor. Então a minha oração hoje com você é que se torne clara essa verdade para você e que você não se esqueça disso, não é? Os textos que nós lemos, repetindo, Hebreus capítulo 12, verso 14, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o retorno do Senhor, ninguém verá o Senhor no seu dia a dia, ninguém se relacionará com a presença do Senhor. É a santidade que libera todas essas coisas, esses acessos e que nos dá acessos a essa herança, a esses recursos que fazem parte da eternidade já no tempo. Já começou. Os dias de riquezas da herança da eternidade no tempo já começaram. Eu e você estamos vivendo isso agora. Mas como nós estamos vivendo? Nós estamos trazendo do reino invisível, que é muito mais concreto, porque é eterno, do que as coisas materiais. Não considere as coisas materiais como coisas que são realmente reais, porque elas passam. Elas existem hoje aqui, mas podem ser destruídas. As coisas eternas não passam, elas são eternas. E é exatamente essa diferença entre o eterno e o temporal que nós somos chamados a compreender. Então, eu oro que você tome a decisão de participar por um relacionamento da natureza divina por intermédio de Cristo Jesus. E faça isso diariamente, descobrindo qual é o seu propósito e vivendo esse propósito, cumprindo esse propósito. Reflita sobre isso e que Deus o abençoe tremendamente. Grande abraço.